Olá, pessoal! Eu me chamo Carol e trouxe aqui um exemplo de desenvolvimento de uma análise de regressão feita à mão. Nesse vídeo, eu vou mostrar a execução dessa análise desde o ajuste do modelo, encontrando a equação da reta, até o cálculo do coeficiente de determinação, que é o r². Bom, esse é o conjunto de dados que vamos utilizar. São dados fictícios, mas vamos considerar que um pesquisador foi a campo ao longo de um determinado período e percebeu que existia uma variação no tempo médio de sono de ariranhas. Ele então resolveu testar, por meio de uma regressão, se havia relação entre a temperatura do ambiente e o tempo que esses animais passavam dormindo. Nesse caso, a hipótese nula é de que o tempo de sono das ariranhas não depende da temperatura do ambiente. E a hipótese alternativa seria de que sim, o tempo que esses animais passam dormindo depende da temperatura. Essa daqui foi a tabela que eu já deixei montada e que a gente vai preenchendo para poder testar a nossa hipótese. Primeiramente, eu vou pegar os dados da variável independente, que vai ser a temperatura em graus Celsius, e da variável dependente, que é o tempo de sono em horas, e vou colocar nessas duas primeiras colunas da tabela. Agora que eu já coloquei os dados na tabela, eu vou calcular as médias das duas variáveis, porque eu vou precisar desse valor, ou seja, da média, para poder preencher as outras colunas. Para fazer a média da temperatura, que vai ser nosso x, eu vou precisar somar todas as observações e dividir pelo n, que no nosso caso é 7. Então, encontramos que a média das temperaturas é 21,1 graus Celsius. Para a média do y, que é o tempo de sono, eu vou fazer a mesma coisa. E encontramos o valor de 11,457 horas de sono. Agora que já temos nossas médias, podemos começar a preencher as próximas colunas, que vão ser necessárias para a gente fazer o ajuste do modelo. Então, primeiramente, vamos calcular os desvios de x. Pegamos um x observado e subtraímos o valor da média. Precisamos fazer isso para cada observação, mas como eu já calculei todos esses valores previamente, eu vou preencher tudo de uma vez para ser mais rápido. Feito isso, vamos agora calcular os desvios de y, da mesma maneira, pegando uma observação e subtraindo a média. Novamente, vou completar todas as linhas da tabela de uma vez, mas precisamos fazer isso para cada linha. O próximo passo vai ser calcular os quadrados cruzados. E fazemos isso multiplicando os desvios de x pelos desvios de y. Então, mais uma vez, precisamos fazer isso para cada linha. E é importante ressaltar que esses valores que a gente calculou até agora não necessariamente precisam ser positivos, também podem ser negativos. Depois dos quadrados cruzados, vamos calcular os quadrados dos desvios de x. Então, pegamos cada desvio já calculado e elevamos a 2. Menos 3,1 ao quadrado, por exemplo, fica 9,61. E vamos fazendo assim para todos os nossos valores. Bom, essas são as etapas que precisamos cumprir para poder passar para a parte de encontrar a equação da reta. A fórmula da equação da reta é y é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x. Assim. Nessa equação, y é a temperatura, beta 0 é o intercepto, beta 1 é a inclinação da reta e x é o tempo de sono. Vamos começar estimando beta 1, ou seja, a inclinação da reta. Para isso,
eu vou usar uma colinha com todas as fórmulas que a gente vai precisar para calcular a regressão e que eu já fiz previamente. Como são muitas, escrever todas essas fórmulas num lugar só facilita na hora de encontrar. A fórmula para encontrar β1 envolve a soma dos quadrados cruzados e a soma dos quadrados de x. Como já calculamos os quadrados cruzados e os quadrados de x, é só somar esses valores. Então fica menos 41,3 dividido para 33,08. E a inclinação da nossa reta é menos 1,2485. E é interessante mostrar que, como a inclinação foi negativa, a reta vai se inclinar para baixo, vai ser decrescente. Então, já tendo calculado as médias e a inclinação, podemos aplicar esses valores nessa equação para estimar β0, ou seja, o intercepto. E podemos fazer isso porque sabemos que o ponto onde as médias de x e de y se encontram é um local por onde a reta passa. Encontramos, então, que o intercepto é 37,8. E já podemos montar nossa equação da reta, finalizando o ajuste do modelo. A partir de agora, já podemos começar o teste de hipótese. E para isso, vamos precisar antes preencher as últimas colunas da tabela. Como já temos o modelo ajustado, podemos estimar valores de y. E para isso, a gente vai utilizar um valor de x observado, aplicando na equação, para encontrar o y esperado correspondente a esse valor. Vemos que, para uma temperatura de 18 graus, o tempo de sono esperado das ariranhas é cerca de 15,3 horas. Resta fazer esse cálculo para cada uma das observações de x. Depois de encontrar os y esperados, podemos calcular os resíduos, que vão ser os y observados menos os esperados, e elevados ao quadrado. Calculamos cada um dos resíduos. A última coluna da tabela é a dos quadrados dos desvios de y. Como já calculamos os desvios, só vamos elevar cada um desses desvios ao quadrado. Pronto! Agora a gente já consegue calcular os somatórios dos quadrados e os quadrados médios da regressão e dos resíduos. Para isso, a gente vai usar essas duas últimas colunas que acabamos de preencher. Aqui eu já trouxe montada uma tabela de ANOVA para regressão e nós vamos colocando os valores à medida que realizamos os cálculos. Temos os somatórios dos quadrados, os graus de liberdade, os quadrados médios e a razão f. E nas linhas, se esses valores se referem à regressão ou ao resíduo. Primeiro, vamos calcular SQR. Posso novamente checar as fórmulas, mas basta lembrar que SQR é o somatório dos quadrados dos resíduos e que a gente já calculou os quadrados dos resíduos, então a gente só precisa somar esses valores. Já podemos colocar aqui na tabela a soma dos quadrados dos resíduos. E vamos calcular o somatório dos quadrados da regressão.
Para isso, a gente vai usar a soma dos quadrados dos desvios de y, que representa a variação total do tempo de sono. Assim como na nova, a gente pode particionar essa variação em dois componentes, de forma que SQY é a SQ da regressão e SQ do resíduo. E a partir dessa lógica, e considerando que a gente já conhece a soma dos quadrados dos resíduos, vamos encontrar o SQ da regressão. Podemos calcular SQY somando os quadrados dos desvios de y, que já encontramos e botamos naquela tabela. E, por último, subtraímos SQR de SQY, o que vai resultar na soma dos quadrados da regressão. Então, temos que a soma dos quadrados da regressão é 51,5619 e a soma dos quadrados dos resíduos é 6,2349. Na tabela de ANOVA, eu também já coloquei os graus de liberdade, que para a regressão é sempre 1, e para os resíduos é n-2, nesse caso, 5. Falta calcular os quadrados médios, que são a soma dos quadrados sobre o grau de liberdade. Então, o quadrado médio da regressão é o somatório dos quadrados da regressão sobre o grau de liberdade da regressão. Para o quadrado médio do resíduo, utilizamos a mesma lógica. O que resta calcular, então, é a razão f, que vai ser a razão entre o quadrado médio da regressão e o quadrado médio dos resíduos. Nosso f calculado é 44,3488. E precisamos compará-lo ao f tabelado, que encontramos nessa tabela de distribuição de f, já conhecida da ANOVA. Para usar a tabela, precisamos dos graus de liberdade do resíduo e da regressão. O grau de liberdade da regressão a gente vê em V1. Como é 1, vamos procurar f tabelado nessa primeira coluna. O grau de liberdade do resíduo a gente olha aqui do lado em V2. É 5. Então, achamos o valor que está no encontro do 1 e do 5. F tabelado foi 6,6079. Como o F calculado é maior que F tabelado, rejeitamos a hipótese nula de que o tempo de sono das ariranhas não depende da temperatura do ambiente. Nosso último passo é calcular o coeficiente de determinação, que vai nos dizer o quão bem o nosso modelo consegue explicar a variação dos dados que foram coletados. E a gente vai fazer isso pegando a soma dos quadrados da regressão e dividindo pela soma dos quadrados de y. Desse modo, a gente está comparando a variação decorrente da regressão com a variação total. Nosso r quadrado foi 0,89. Isso significa que 89% da variação desses dados é explicada pelo modelo, ou seja, 89% da variação do tempo de sono das ariranhas pode ser atribuída à temperatura do ambiente. Esse modelo é, então, muito eficiente em explicar nossos dados. Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Espero ter ajudado e qualquer dúvida podem mandar no fórum ou levar para o horário de atendimento. Até mais!